Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para partilharmos da palavra de Deus. Vamos hoje, nesta quinta-feira da quinta semana do tempo comum, ouvir e meditar o que o Senhor nos tem no seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Que emocionante são essas palavras do Evangelho que acabamos de ouvir hoje. Um testemunho de fé e de humildade grandioso. Irmãos e irmãs, Jesus, se você se recorda do texto de ontem, estava em controvérsia com os judeus por causa da questão da pureza e da impureza. Mas ele tinha total liberdade nessa realidade e ensinou aos seus discípulos que a questão de impureza é do coração e não exterior. Então Jesus vai para uma região de pessoas ditas impuras, uma região pagã, para descansar, para aquietar o coração e para ter a oportunidade de ensinar os discípulos. E aí vemos esta cena maravilhosa do texto de hoje. Uma mulher pagã ouviu falar de Jesus e se prostrou aos seus pés pedindo a libertação para a sua filha. Num primeiro momento, a resposta de Jesus nos choca. As pessoas dadas aos direitos humanos, hipocritamente, porque os direitos humanos são importantes, mas tem gente que usa isso para etc, não é? Mas muitos poderiam dizer assim: nossa, que mal educado foi Jesus com essa mulher, por que ela não poderia ter sido tratada e acolhida tão bem? Para que Jesus foi falar daquela maneira? Se recorde que todos os milagres, todas as ações de nosso Senhor Jesus que estão no Evangelho, não são apenas um relato jornalístico, televisivo do que fez Jesus. Não. Todas as ações de Jesus estavam voltadas para a salvação do ser humano. Portanto, quando Jesus falava uma coisa, quando Jesus fazia uma coisa, ele estava preocupado com todos os seres humanos, com a salvação de todos, inclusive a minha, a sua, a nossa salvação. Daí nós podemos entender que quando Jesus diz assim para essa mulher: não fica bem
tirar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e dar para os cachorrinhos. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava falando do processo da sua missão, que era inicialmente anunciar a palavra de Deus, oferecer o pão da palavra de Deus e do reino aos judeus, os primeiros destinatários do reino. Porque Deus havia escolhido os judeus, Deus havia preparado ao longo de séculos, através dos profetas e de todos os acontecimentos, os judeus para que acolhesse o Messias, o Salvador. E Deus queria que dos judeus pudesse então nascer a missão de ser luz para as nações, e assim o reino de Deus chegaria às nações. É isso que Jesus está dizendo para ela. Agora, a beleza está aqui na fé desta mulher. A fé porque ela compreende justamente isso. Sim, Senhor, o Senhor está certo. Os filhos comem primeiro. Mas junto com a fé, essa mulher tem uma humildade. Mas, Senhor, não seria bom, como acontece, que os cachorrinhos comam pelo menos das migalhas? Gente, que fé profunda! Abala o nosso coração. Uma mulher que teve coragem de dizer para Jesus: Senhor, eu reconheço a minha miséria, mas não esqueça de mim. Uma fé acompanhada de uma humildade. Olha só, essa mulher não se deixa abalar e nem se faz de rogar. Tá bom, então tchau, obrigado, desculpa incomodá-lo, Jesus. Não. Ela persiste com fé e humildade. Às vezes a gente até quer persistir na oração com Deus, mas com arrogância, achando-se no direito de receber. Ela não, ela persiste com fé, porque ela acredita, ela confia no poder do amor de Jesus para com os homens, mas com humildade. Não sobra nem um pouquinho, Senhor? Desse pouquinho eu estendo a mão que eu preciso, dá uma migalha para mim. Fé e humildade. Peçamos hoje essas virtudes ao Senhor Deus, para que a gente também creia em Jesus, no seu amor, para que humildemente, com a nossa pobreza e a nossa miséria, busquemos a graça e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte para vós o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.